onde o alimento espiritual que nós vamos saborear juntos esta manhã é segundo o livro de Reis, Velho Testamento, portanto, é capítulo 5, 1 a 5. Eu vou ler o texto segundo a versão chamada Tradução Brasileira. Eu farei a leitura. Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Porém, ele era leproso. Os sírios tinham de Israel levado cativa uma menina pequena, que estava ao serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, no caso é profeta Eliseu, que está em Samaria, pois este o curaria da lepra de que padece. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, portanto o rei da Síria, dizendo: assim disse a menina, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Amém? Se você, por curiosidade, for ler o texto novamente em casa, segundo a tradução brasileira, onde está escrito menina, você vai encontrar a palavra rapariga. Né? Mas eu troquei rapariga por menina, por seguinte razão. Uma vez eu preguei sermão numa igreja lá em Aracaju, Sergipe, Nordeste, portanto, né? E após, durante o sermão, eu tenho mencionado a palavra rapariga algumas vezes. Quando o culto terminou, o pastor da igreja se aproximou de mim e disse o seguinte: pastor, cuidado ao mencionar a palavra rapariga aqui no Nordeste, porque rapariga tem conotação pejorativa, significa prostituta. Então, para que não haja mal entendido, eu resolvi substituir a palavra rapariga por menina. Vai ver que tem alguém de origem nordestina e fica um pouco indignada com isso. Né? E ainda mais porque todas as versões em português que eu consultei, os autores usam a palavra menina. Portanto, é baseado nesse fato que eu troquei a palavra rapariga por menina. Muito bom. A história de general Naamã é muito conhecida. Eu não vou repetir aqui a história toda, né? Agora, uma coisa que nós podemos verificar nesse texto, em que o autor atribuiu adjetivo grande ao general Naamã. Ao mesmo tempo, atribuiu adjetivo pequena à menina que trabalhava na casa dele. Né? E a pergunta que eu faço é o seguinte: será que isso foi uma mera coincidência? Ou será que o autor, intencionalmente, né, queria transmitir alguma mensagem específica aos leitores, fazendo comparação entre duas personagens tão contrastantes? Então, fazendo esse questionamento que eu gostaria de começar o sermão de hoje. O general Naamã certamente era um homem grande, né, um grande militar, com seus feitos, né, militares, com suas façanhas bélicas, e um homem de grande autoridade, de respeito, de muitas riquezas. Socialmente, ele era um homem grande. Ao contrário, essa menina mencionada no texto era provavelmente uma escrava trazida de guerra, órfã, provavelmente, né, que foi trabalhar como criada, né, da esposa do general Naamã. Bom, o general era um grande homem, porém, a Bíblia diz que ele era leproso. E você sabe muito bem que hanseníase, naquela época, era considerada como uma doença incurável. Né? E é apropriado a pessoa apostar tudo, né? Tudo até mesmo numa pequena esperança, né? Quando é acometida por uma doença incurável, como hanseníase. Mas nem por isso se justifica o fato de general, o grande homem, se mobilizar, se locomover até Israel, baseado numa palavra simples, de um ser tão insignificante, socialmente falando, de uma criada, ainda mais trazida de um país estrangeiro. Ele não se mobilizou sozinho, mas, segundo a Bíblia, diz que Naamã foi com seus cavalos e carruagens, portanto, com seus soldados. Né? E não somente homens foram, mas também eles levaram pratas, ouro
e roupas, e assim por diante. E segundo teólogos, teria formado uma comitiva composta de, no mínimo, 40 a 50 soldados. Uma delegação de dezenas de integrantes. Então, faz justiça a gente perguntar o que levou o general, né, acompanhado por seus súditos, né, se locomover, né, da Síria até Israel, baseado simplesmente numa historinha que a criada contou para ele. Então, vamos ver como é que essa grande notícia, né, para o general, certamente era uma grande notícia, né? Como é que essa grande notícia, boa notícia, se transmitiu? Bom, versículo 3 diz que a menina contou, né, que havia um profeta que tinha poder de cura milagrosa lá em Samaria, cujo nome era Eliseu, né? A menina contou essa boa notícia, não para o general, mas ela contou primeiramente à sua esposa. Então, quem recebeu essa grande notícia foi a esposa do general Naamã, né? Agora, eu fico pensando, se o general Naamã tivesse ouvido essa grande boa notícia diretamente da criada, talvez ele não tivesse confiado. Talvez ele tivesse desprezado o que a criada tinha lhe contado. Mas foi a esposa que transmitiu o que ouviu da menina para seu marido, o general Naamã, né? Então, o general Naamã confiou muito mais na palavra da esposa do que a própria criada. Bom, ao ouvir essa história, provavelmente a esposa deve ter convencido o general Naamã a tomar uma atitude. Qual seria essa atitude? Chamar a criada e ouvir a história diretamente da boca dela. Então, a criada foi trazida na presença do general, do casal, e a menina deve ter contado novamente a história, né? Aqui nós temos uma lição importante a aprender. Boa nova, em termos atuais, o Novo Testamento significa evangelho. Evangelho muitas vezes é propagado dessa maneira. O evangelho segue caminhos, às vezes sinuosos, caminhos tortos, não numa linha reta. Às vezes vai indiretamente. Isso é muito comum acontecer no campo missionário. Uma vez eu decidi evangelizar uma pessoa, fui na casa dele e comecei a falar sobre Jesus, mas quem realmente foi evangelizado naquele dia não foi o indivíduo que eu queria que fosse evangelizado. Foi um curioso que estava de braços assim, ó, em cima da janela. Foi essa pessoa que aceitou o evangelho de Jesus Cristo. Então isso acontece no dia a dia, na nossa realidade. Muito bom. E qual foi o conteúdo da história, essa boa notícia que a menina contou? Dá uma olhadinha. Ela disse o quê? Desculpa. Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, que está em Israel, né, porque ele curaria a doença dele. Irmão, vocês percebem que o que essa menina contou não é nada de cheia, uma história cheia de doutrinas, né? Ela não memorizou nenhum versículo bíblico, simplesmente ela apresentou um profeta pelo qual, né, Deus atuava e curava e operava milagres. Irmão, isso que deveria acontecer quando você decide evangelizar alguém. Você não precisa memorizar versículos, você não precisa ser perito na doutrina cristã, né? Não precisa saber sobre isso, aquilo, tal. Não precisa preparar uma sequência lógica de respostas, né, para persuadir e para convencer quem está diante de você. Simplesmente apresentar, olha, Jesus. Olha, eu sou muito ruim de memorizar versículos, só consigo memorizar 2 versículos, né? Para minha vergonha. João 3,16 e João 14,6. Deus amou este mundo de tal maneira que quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. 14,6 é Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É muito simples, até uma criança de 5 anos consegue memorizar esses 2 versículos. Evangelizar não é tentar convencer e persuadir a pessoa. É simplesmente anunciar, é testemunhar o que você viu, o que você sentiu, o que você sabe. E isso que a menina fez, simplesmente abriu a boca e falou, lá tem um profeta e um homem de Deus que opera milagres. Acabou.
Irmão, está difícil, né, a vida? Né? Você está muito ansioso, você está muito inseguro. Olha, venha conhecer Jesus Cristo, venha visitar a igreja. Né? Você vai encontrar paz, você vai encontrar tranquilidade no seu coração. Muito simples, muito simples. Uma frase tão simples que percorre 1000 léguas. E foi isso que aconteceu. Essa boa notícia começou a partir da boca de uma pequena menina e foi atingir até o rei da Síria, que vou contar daqui a pouquinho. É isso que a gente deveria fazer. Né? Não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de apresentar o Senhor Jesus Cristo na rua, por onde você estiver, ou trabalhando. É simplesmente falar que, olha, Jesus é bom demais. Né? Creia nele e você encontrará paz na sua vida. Agora, imagine comigo, né? Segundo o ponto de vista social, cultural, de costumes da época, como é que um general, um grande homem, né, acreditou cegamente, fielmente, numa história contada por uma criada? Como isso foi possível? Uma coisa contraditória, né? Aqui está uma lição importante a aprender. Aqui está a prova da providência de Deus. Deus atua, né, em cada momento da nossa vida. Ele quer mostrar justamente que esse versículo aqui é verdadeiro. É um versículo que todos nós conhecemos. Deus escolheu os que são fracos, assim como essa menina, para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Traduzindo em outras palavras, Deus escolhe os pequeninos e, por meio deles, Deus faz suas grandes obras. Isso que o autor queria mostrar através da história de Naamã. Porque foi assim que ele montou a narrativa. Através de seres insignificantes, através de pequeninos, através de humildes, que Deus inicia a sua grande obra de salvação. Se essa menina, autodepreciando seu valor, pensasse assim, quem sou eu? Mesmo que eu diga a respeito do profeta, né, você acha que o grande homem, general Naamã, vai dar ouvidos para mim? Será que ele vai se importar com o que eu vou dizer? Se a menina pensasse assim e não tivesse aberto a boca, Naamã não teria sido curado. Ele não teria conhecido o verdadeiro Deus de Israel. Mas que ela tomou a coragem e falou. Por isso, a Bíblia diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Todo momento é momento oportuno para você evangelizar almas alheias. É para você falar sobre o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Agora, a história de general Naamã não termina por aqui. O mais interessante é quando ele apresentou o motivo, a justificativa da sua saída do país ao rei da Síria. O que ele falou para o rei da Síria? Dá uma olhadinha. Então ele entrou, Naamã entrou e notificou aos seus senhores, ao rei da Síria, né, dizendo, assim disse a menina que é da terra de Israel. Olha a justificativa que o Naamã apresentou ao rei da Síria, para que ele autorizasse a saída dele do país, não sozinho, mas com seus soldados, uma delegação importante. Teria sido mais convincente se o Naamã dissesse ao rei, olha, segundo a minha esposa, em quem eu confio, ou simplesmente omitir a fonte da informação, dizendo, olha, segundo uma fonte fidedigna de confiança, eu ouvi dizer que há um homem lá em Israel que cura doentes incuráveis. Mas Naamã disse,
aquela menina que trabalha, aliás, o rei nem conhecia quem era ela, então, a menina que trabalha lá na minha casa, uma criada, né? Ela me disse isso, isso, aquilo. Por isso, o senhor poderia autorizar a minha saída? O que é isso? Isso foge ao senso comum. O que o autor está querendo dizer com tudo isso? Por que ele montou essa narrativa dessa forma? Por que jogou toda a iluminação, todo o holofote em cima da menina? Porque a boa notícia percorreu o seguinte caminho. O caminho natural foi esse. A menina contou para a esposa, por sinal, contou para o Naamã, e Naamã contou para o rei. Mas a narrativa não foi montada desse jeito. Para ressaltar a importância da menina, Naamã simplesmente diz, menina contou, e rei acabou tomando conhecimento do que ela falou. Foi montada dessa maneira. Por quê? Mais uma vez, para mostrar que grande obra de salvação começa a partir de uma pessoa pequena. Um gesto pequeno, uma fala simples. Deus usa pequeninos para fazer suas grandes obras. Ouviram falar sobre efeito borboleta? Uma pequena mudança num extremo, gerando grandes consequências no outro extremo. Foi mais ou menos isso que aconteceu, de menina para o rei. Queimou etapas intermediárias para ressaltar a importância de que por mais pequeno que você seja, por mais pequena que irmã você seja, você pode ser usado por Deus para trazer grandes mudanças na vida. O mais interessante de toda essa história, ao meu modo de entender, é a reação do rei da Síria. O rei da Síria acreditou também, cegamente, fielmente, na justificativa que Naamã apresentou a ele. Isso não é uma reação normal. Reação normal do rei da Síria tinha que ser assim. Ô general, você vai sair do país, deixar seu posto militar e levar seus soldados baseado numa historinha que uma criada contou para você? Me traga uma justificativa mais convincente, mais persuasiva, mais racional. Essa deveria ter sido a reação natural do rei da Síria. Mas ele acreditou. Opa, sua criada contou isso? Então pode ir. Não somente autorizou a saída, a gente percebe aqui no texto que ele escreveu uma carta e entregou na mão do general. E o conteúdo da carta foi o seguinte, mais ou menos. Era uma carta destinada ao rei de Israel. Olha, estou mandando o meu general na mão para você. Faça tudo para ajudá-lo. Faça tudo para que ele possa encontrar, né, o Eliseu, o profeta, e que ele volte para mim totalmente curado. O que o autor está querendo mostrar com isso para nós? O que Deus está querendo mostrar para nós, leitores? Quando um pequeno, uma pequena menina, um pequeno homem age em nome da obediência, em nome da fé em Cristo Jesus, Deus opera grandes milagres. Deus traz transformações imensas e incríveis na vida. Assim como essa pequena menina, você é pequeno, eu também sou muito pequeno. Não sou homem de grandes conhecimentos, não sou homem de grandes riquezas, mas Deus pode usar você e eu como a faísca que acende a chama de salvação de almas alheias. Como se o autor estivesse lançando uma pergunta para nós: quem é o verdadeiro maior? Quem é grande? Quem é pequeno? O nome da menina nem é mencionado na Bíblia. Quem é pequeno e quem é grande? Eu digo para você, o grande no reino de Deus é aquele que prega a palavra de Deus. O grande no reino de Deus é aquele que evangeliza
aquele que participa na salvação de almas de alheias. Quem eu sou? Claro que vocês me conhecem. Pastor Jairo da Igreja Unida. Quem é o irmão? Basta citar um nome. Nossa comunidade coreana aqui em São Paulo é tão pequena que basta citar nome que a gente acaba conseguindo identificá-lo. Prima, é sobrinho de quem? Entendi. Tá, agora sim, agora entendi quem é ele. Agora sei. Agora, basta você sair dessa igreja, basta você sair do bairro onde você mora, basta sair dessa cidade de São Paulo, ninguém me conhece. Ninguém conhece você também. Nós somos pequenos. Não somos famosos. Somos tão pequenos quanto essa pequena menina que aparece no texto. Mas não se preocupe, não fique triste, porque Deus nos conhece. Isso é que é mais importante, né? Se quiser tornar uma pessoa famosa, por favor, ganhe muito dinheiro, seja rico, que nem Elon Musk. Vai se tornar famoso pelo mundo inteiro. Quer ser famoso? Seja poderoso que nem Trump. Seu nome sairá nos jornais todo dia. Mas a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, quem é o maior no reino de Deus? Veja o que ele falou. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Humilde como uma criança. Criança não tem muito dinheiro, ou tem? Criança não tem muito poder, ou tem? Um ser pequeno. Mas quando é humilde e em sinal de obediência à palavra de Deus, abre a boca, pratica um pequeno gesto e participa na salvação de almas alheias, você é considerado um homem grande, uma mulher grande. Por que Deus enviou você para cá? Por que Deus me enviou para cá? Para me tornar um homem famoso? Não. Para ser servido? Não. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, eu vim aqui não para ser servido, mas para servir. E ele serviu até a morte. E a Bíblia diz que o nome dele é o maior entre todos os nomes. Olha, por isso Deus exaltou a mais alta posição e ele deu o nome que está acima de todo nome. O nome dele é o maior nome entre todos os nomes. O que isso significa? O que ele fez é a maior obra que jamais um ser humano poderia ter feito. Irmão, Deus assumiu forma humana e se fez presente entre nós para fazer o quê? Para fazer o quê? Para fazer coisa miserável? Não. Para fazer a grande obra. Talvez a maior obra que a humanidade já conheceu. Deus se fez homem para fazer a maior obra. E essa maior obra é a obra de salvação. A obra redentora. Que ele morreu e ressuscitou e abriu portas para nós também. Por isso, quando você participa nessa obra de salvação de almas alheias, você é considerado uma pessoa grande, um homem grande. Esta pequena menina não somente contribuiu para a cura física do seu dono, general Mamã, mas também contribuiu para a sua cura espiritual. Mais uma passagem em Mateus diz o seguinte. Eu vou pular porque está muito comprido, por falta de tempo. Aqueles que conduzem muitos à justiça, em outras palavras, aqueles que conduzem muitos ao Senhor Jesus Cristo, eles serão como as estrelas para todo sempre. Então, ele será imensamente valorizado. Seu trabalho, sua obra será valorizada. Esta menina foi usada grandemente por nosso Deus Pai para gerar grandes consequências, para trazer transformações importantes. Por isso eu digo para você, você não precisa
fazer grandes obras de construção. Você não precisa fazer grandes façanhas na vida. Né? É um pequeno gesto realizado por você já é suficiente para engatar, para iniciar esse processo chamado obra de salvação de almas alheias. Folheto evangelístico que você distribui a quem passa na rua. Aquele adesivo que você cola na parte posterior do seu carro, Jesus te ama, Deus é amor. Aquele versículo curtinho que você estampa na camisa que sua loja produz e confecciona. Aquela mensagem curta de consolação e encorajamento que você manda via WhatsApp a quem precisa de consolação, a quem precisa de encorajamento. Aquele abraço que você dá, aquela esmola que você dá às pessoas necessitadas. Todos esses pequenos atos e gestos que você pratica, realiza, vai trazer no outro extremo da linha grandes consequências. A revolução espiritual não se faz por meio da espada ou de revólver. Se faz através de um pequeno gesto, de uma pequena frase, de uma sentença simples. Irmão, não tenha medo de revelar que você é cristão. Vocês estão aqui nessa praia há mais de 20, 30, 40 anos e ainda nunca entregou um pequeno folheto evangelístico para ninguém. Olha, faço um desafio para você. Vá na administração, nós temos vários folhetos preparados. Pega 5, 10, 20, hoje. E por onde você passar durante essa semana, entrega. Às vezes você nem precisa falar, Jesus te ama, Deus é amor, nada. Simplesmente entrega. Se nunca fez na vida, eu faço esse desafio. Convido a você pegar os folhetos e distribuir por onde você passar. Não tenha medo de revelar que você é cristão. Não tenha medo de revelar que você gosta de seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo. E faça isso ostensivamente, orgulhosamente. Olha, eu gosto de seguir o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de viver conforme a vontade do Senhor. E entrega. Veja o resultado de tudo isso. Após ser curado, o general Naamã fez a seguinte declaração: agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão Deus em Israel. Ele conheceu o verdadeiro Deus vivo. A Bíblia não conta, mas ele deve ter voltado para a casa dele e deve ter contado que ele ficou totalmente curado para sua esposa. E a esposa também deve ter aceito Deus de Israel por intermédio da cura do seu marido. Olha como o evangelho dá voltas. Pela história da igreja, nós sabemos que os cristãos da igreja primitiva sofreram muito, né? Eles foram duramente perseguidos. Muitos morreram em arenas, né? Tiraram comida por animais selvagens e tudo mais. E eles pregaram a palavra de boca em boca, o evangelho foi passando de uma pessoa para outra. E qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado desses pequenos atos, essas pequenas palavras que eles proferiram? Qual foi o resultado disso? Nós sabemos que no ano 313, o imperador Constantino decreta o Edito de Milão. E através desse edito, ele proíbe qualquer tipo de perseguição aos cristãos. Deu liberdade religiosa aos cristãos. E no ano 380, imperador romano Teodósio I edita promulga mais um edito de Tessalônica, e ele oficializa o cristianismo como religião do Estado. A única religião do Estado.
quero terminar dizendo o seguinte: você, no lugar onde você está agora, na situação em que você se encontra, dentro das suas limitações, dentro da situação em que você está, certamente há uma coisa, nem que seja pequena, alguma coisa que você possa fazer para participar da obra de salvação de almas alheias. Que seja um folheto, seja uma frase, seja uma esmola, seja um abraço, qualquer coisa pequena, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando você a fizer em nome de Jesus, para salvar outras almas, para conduzir outras almas ao Senhor Jesus Cristo, essa prática é válida. Vamos orar. Senhor Deus, a palavra foi dita e Santo Espírito nos ajude para que essa palavra não fique só na nossa mente, guardada em nosso coração, mas que possa nos mobilizar, sem vergonha, sem timidez, que a gente possa revelar a esse mundo que nós somos cristãos, que nós adoramos, nós gostamos de seguir o caminho que Jesus nos mostrou. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito, por isso, repousem sobre mim, sobre todo o povo de Deus aqui reunido, agora e para sempre. Amém?